Olá, você está assistindo Zona Livre e um programa especial para falar sobre a insegurança pública. E hoje, para falar desse tema que aflige a todas as pessoas do Brasil, e em especial aqui no Rio Grande do Sul, a gente trouxe uma convidada que é a vice-presidente do Instituto Cidade Segura. Tâmara, bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Lino, um prazer. Para fazer o debate hoje, a gente tem aqui o Camilo Bórnia. Tudo bom, Camilo? Como é que tá? Tudo bem, tudo ótimo. E o bom amigo, Carlos Horácio. Olá, pessoal, um prazer estar aqui. Que coisa boa, a gente vai ter um debate bastante rico. Exatamente. Tâmara, então começa, por favor, apresentando para a gente. Eu dei uma lida e eu acompanho o Instituto desde a fundação, que eu participei das primeiras reuniões. E então o intuito principal é produzir conteúdo de forma isenta de ideologia, baseado em fatos, correto? Mas fala mais por que surgiu, da onde surgiu e o que quer o Instituto Cidade Segura. O Instituto Cidade Segura, ele vem, na verdade, suprir uma carência que a gente entende que existe no Brasil, certamente no Rio Grande do Sul, né? Que é justamente o conhecimento e a proposição de um debate suprapartidário, vamos dizer, sobre segurança pública, né? Porque hoje, infelizmente, a gente está vivendo na sociedade brasileira uma polarização que muitas vezes impede o debate. E não tem problema a gente pensar diferente, né? O mundo está feito disso e é na diversidade que a gente cresce. O que não dá é que o debate fique interrompido. E segurança pública é hoje, talvez, a principal preocupação de todas as pessoas, a minha, a de vocês, né? A das pessoas que têm filhos. A gente pensa na segurança quando pensa no futuro. E a gente está sem soluções no nosso país, né? Em todas as regiões do Brasil, a gente está tendo aumentos nos índices de crimes graves, de roubo, de homicídio. Então, a gente precisa debater. Só que precisamos debater não com base em achismo, não com base em crenças, que é isso que a gente tem feito, na verdade, no Brasil. A gente precisa de respostas concretas, mas que a gente possa testar, né? A gente gosta de fazer a comparação com a saúde mesmo, porque a gente está falando sobre vidas. Assim como na medicina a gente fala em salvar vidas humanas, na segurança pública também é disso que a gente está tratando. E a gente toma um remédio, a gente toma uma aspirina para dor de cabeça e não para um câncer, porque a gente sabe que é para dor de cabeça que a aspirina funciona. Na segurança pública, a gente tem um câncer hoje social e a gente está tratando muitas vezes ele com aspirina. Porque a gente não sabe o que funciona em segurança pública. No Brasil. Porque em outros lugares do mundo se testaram diferentes métodos, se comprovou que diferentes métodos têm sim eficiência, ou seja, há coisas o que fazer, né? E a gente quer, enquanto instituto, enquanto sociedade civil mesmo, né, trazer esse conhecimento para o Brasil para poder qualificar esse debate, né? Um conhecimento, de novo, baseado em evidência. Esse é o nosso mote, né? Um conhecimento baseado em evidência que tenha sido testado em outros lugares e para embasar e para qualificar, para subir a qualidade desse debate no Brasil, tão importante que ele é. Tâmara, até tu bem iniciaste comentando como o debate hoje em dia ele é muito polarizado. E uma das primeiras críticas que surge para qualquer documento novo, pesquisa nova, é quem são os financiadores por trás dessa pesquisa. Não sei se tu quer esclarecer isso para, já de início, suprir essa dúvida que vai ficar na cabeça de todo aquele que toma o conhecimento dessa nova pesquisa. Bacana, importante tua pergunta, porque a gente tem muito orgulho de sermos um instituto muito amplo, né? Como o Lino estava dizendo, ele participou, né, nas primeiras reuniões que a gente fez. O instituto é um instituto novo, ele tem 1 ano de formação, justamente porque ele vem, né, infelizmente, nesse momento de crise, né? Foi que a gente quis, então, dar a nossa contribuição via instituto. E ele tem uma série de policiais, generais, coronéis que fazem parte do Instituto também, ou seja, pessoas das forças de segurança, porque, né, a gente quer debater, a gente quer dialogar. E quem financiou essa pesquisa foi justamente o Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Federal e da Polícia Civil aqui do Estado, né? Então, muito bacana que tenha sido 2 instituições das próprias forças de segurança que entendem que é preciso, sim, olhar para o trabalho das forças de segurança, né? Olhar, rever,
porque todos nós temos que ser passíveis de críticas para poder melhorar. E se a gente está vivendo uma crise de segurança, é claro, não só, né, não cabe só às forças de segurança resolver essa crise, isso é muito importante que seja dito, mas também a elas. Então, eles quiseram sim ouvir o que a população tinha a dizer sobre o seu trabalho e qual a real situação de violência que vive Porto Alegre. E é isso que a pesquisa mostra. Dentre essas duas forças, não tem nenhuma delas é militar. Alguma razão específica? Se tentou financiamento junto com eles se negaram? Por que tem esse... Por que não consta a participação deles? Nenhuma razão específica, assim. Na verdade, porque as pessoas, esse grupo, né, de sindicatos e outros também, porque tem pessoas da Brigada Militar que fazem parte também do Instituto, né, eles vieram fazer parte do Instituto, né? E aí, na construção da pesquisa, então, se construiu esse financiamento. Não foi o oposto, né? Dentro do próprio Instituto, a gente começou esse diálogo de fazer a pesquisa e aí veio espontaneamente dos institutos dos sindicatos, melhor dizendo, essa possibilidade de fazer esse financiamento. A gente não foi bater na porta deles para pedir o financiamento, né? Ele veio numa construção do Instituto, essas pessoas, as direções desses sindicatos fazem parte como pessoa física do Instituto, né? Então foi uma construção que se deu naturalmente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então, agora com o estudo pronto já, quais são as principais conclusões que o estudo indica para a segurança em Porto Alegre? Isso. Porque então, assim, a pesquisa é sobre Porto Alegre, né? Isso. É importante ressaltar. Importante ressaltar, a pesquisa ela é a primeira pesquisa de vitimização feita em Porto Alegre. Vou fazer um comentário de por que isso é importante, né? Porque quando a gente fala em números de segurança pública, via de regra, a gente está falando dos registros de ocorrências que estão na polícia, que chegam à polícia, né? Mas o pessoal que está nos assistindo pode mesmo se perguntar: quantas vezes será que eu fui vítima de um delito e por uma razão ou outra acabei não fazendo a notificação, né? Então, aí está a comprovação de que existe o que a gente chama de subnotificação, ou seja, nem tudo aquilo que é um delito acaba sendo notificado. Isso é comum. O que é muito comum, né? Então, existe aí um gap. Existe uma brecha de coisas que acontecem e que as pessoas são vitimizadas, por isso vitimização, né? A gente quer olhar a vitimização e que não chega ao conhecimento das autoridades policiais. Agora, quando a gente pensa, então, numa política pública de segurança, isso tem ou não que ser tomado em consideração? Entendemos que tem que ser tomado em consideração, né? Porque esse é o real retrato da situação vou usar a expressão que tu usou, insegurança pública na cidade de Porto Alegre, né? Então, essa é a relevância da pesquisa. E aí, eu vou convidar, né, a todos que estão nos assistindo a visitarem o site do Instituto Cidade Segura, que tem lá, né, uma pesquisa bastante extensa, foram 84 perguntas que foram feitas para 1.000 pessoas. Então, a gente procurou elaborar um cenário bastante amplo mesmo sobre a questão da vitimização, que vai desde aqueles crimes, né, mais, digamos, comuns, que são o roubo, né, os crimes patrimoniais, passando, obviamente, pelos homicídios. A gente pergunta aqui não só se essa pessoa teve um familiar vítima de homicídio, por que a gente pergunta isso, né? E com base em que nós formulamos essas perguntas? Num grande e profundo estudo que a gente realizou sobre fatores de risco também, né? Porque a literatura internacional traz isso. Quais são os fatores de risco para a violência? Então, por exemplo, se eu tenho um familiar que foi vítima de um homicídio, eu tô lá como um fator de risco para eu me envolver na violência, eu me envolver na criminalidade, seja por uma questão de vingança, seja porque essa violência eu vou me familiarizar e naturalizar ela, né? Até questões sobre as mulheres, né? É importante, porque o cenário que aparece aqui, por exemplo, a questão de estupros na vida, é um cenário bem dramático e com uma subnotificação muito alta, ou seja, mulheres que foram estupradas e que não notificaram, e mulheres que são estupradas uma e outra vez. A subnotificação, ela gira em torno de 80%, na subnotificação nas violências contra a mulher, né? Então, e um dado, assim, muito chocante... Isso é só
ligada ao estupro ou também à violência doméstica? Todo tipo de violência contra a mulher tem uma subnotificação, apareceu aqui com uma subnotificação alta, né? Porque a gente pergunta assim, você sofreu essa violência? Aí a gente pergunta em seguida, você notificou a polícia dessa violência? E as pessoas dizem que não, né? As mulheres afetadas dizem que não. Até, né, questões, por exemplo, de discriminação. Então a gente perguntou, né, você foi discriminado nos últimos 12 meses? Se sim, então por que razão? Aí é super interessante que aparece aqui, em primeiro lugar, o racismo como elemento de discriminação, como razão. E, em segundo lugar, o peso, a gordofobia, né? A gente fala muito pouco, assim, sobre essa questão dos gordos sendo discriminados. E apareceu na pesquisa que as pessoas obesas, né, se sentem discriminadas. Até também, né, a gente vai fazer a gente fez, ao final, aí um questionamento de percepção sobre soluções, né, da violência. E é muito interessante que tem uma pergunta que pergunta assim, uma pessoa que rouba uma televisão da casa de um trabalhador, né? Ou seja, dando a entender, uma pessoa que lutou para ter aquele objeto. Qual é a pena que você acha mais adequada que essa pessoa deve receber, né? Aí a gente colocou, obviamente, extremos, né? Essa pessoa tem que ser... ela tem que sofrer trabalhos forçados durante muitos anos, né? Inclusive uma pena que seria ilegal no Brasil, que não permite trabalhos forçados. Uma outra super branda, não, tem que ser perdoado, né? E tá tudo certo. E as pessoas foram na resposta mediana, né? Muito ponderada, que a pessoa tem que ressarcir, tem que fazer uma prestação de trabalho à comunidade, né? Uma moderação, assim, que inclusive foi bacana a gente encontrar, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas estão super raivosas, né? A gente vê todo essa polarização que a gente dizia muito em redes sociais, e muitas vezes quando a gente, né, faz essa consulta às pessoas, a gente vê que não, que as pessoas, né, têm um pensamento moderado, bacana. Sobre essa questão em específica, eu até tinha destacado essa questão. Tá. A questão é assim, a questão 128. Ela começa da seguinte forma: imagine que uma casa foi arrombada quando não há ninguém dentro dela. O autor, que estava desempregado há 2 anos, agiu junto com um amigo, escalando a parede e entrando por uma janela do 2º andar. O resultado do crime foi o furto de uma TV de plasma que o proprietário, um operário da construção civil, ainda estava pagando. Em sua opinião, qual a pena que lhe parece mais justa para este caso? Quando numa questão se coloca se coloca este fator aqui, o autor estava desempregado. Não há uma tentativa na formulação da questão de tentar relativizar o crime, pois teoricamente, da forma que está colocada, não. Se ele está desempregado é uma coisa. Agora, se ele está empregado e está fazendo por outra intenção, é outra coisa. Isso não dá, de certa forma, um viés, e aí sim pode, daqui a pouco, ter um fator ideológico contido na questão. Porque quando eu li a questão, me chamou a atenção, porque o que importa, sob o ponto de vista da justiça, que deve ser cega, se o autor do crime está desempregado ou não. A gente vai estar... nós estamos colocando isso para o público, né, onde, naturalmente, o público que não tem o viés da justiça, aquele que é acometido pelo crime, ele pode daqui a pouco tentar ser mais solidário com a pessoa, ou mais rigoroso, ou alguma coisa do tipo. E eu observei em várias questões um tipo de colocação com um caráter social para meio que colocar, de certa forma, uma visão de mundo. É o que me pareceu olhando assim, num primeiro momento, nessa questão. É que o que se quer com essa pesquisa é entender a visão de mundo das pessoas. Isso não é um julgamento, né? Mas quando a pessoa, quando a pessoa ela sofre, né, este crime, ela muitas vezes não sabe. Mas tu não está perguntando para a vítima. E é por isso que uma vítima não é um juiz, tu entende? O que a gente quis, qual é o objetivo de uma pergunta assim? É demonstrar que o debate ele se polariza quando a gente não tem argumentos. E quando a gente tem, né, 2 visões muito extremas e com pouco argumento a respeito de cada uma delas, né? Quando tu vende muito fácil um argumento para as pessoas. Quando a gente contextualiza o que está acontecendo, as pessoas refletem mais sobre a resposta e sobre a opinião delas e sobre o mundo, né? Então, esse cenário é um cenário muitíssimo comum, né? Porque se a gente for fazer uma análise sobre as pessoas que estão
pagando pena no Presídio Central de Porto Alegre, por exemplo, a gente vai ver que uma porcentagem delas, importante, estava desempregada no momento que cometeu esse delito. Então, isso não é irreal, né? Não é um cenário irreal. Ele não está sendo um cenário criado ou inventado ideologicamente. Não, ele é um cenário perfeitamente real. Deveria ser levado em consideração? O quê? O fato de estar ou não estar empregado. Não só deveria, como é levado em consideração. A justiça, por exemplo, tanto penal adulta como da infância e do adolescente, ele vai pedir para um adolescente que é pego cometendo qualquer tipo de ato infracional, se essa criança estiver estudando, o juiz tem um quesito para deixar de determinar uma medida socioeducativa de internação. Né? Mas isso não é um problema em si? Isso não é um viés que a justiça brasileira tem um viés errado? De tentar relativizar de acordo com a posição do criminoso, que é um outro contraponto que se faz muito. O que importa, porque se a justiça é cega, não importa se o cara Mas a justiça não é cega e não deve ser. Mas não é isso que se defende, né? Não, quem faz a direito, justiça tem que ser imparcial. Né? A justiça tem que ser imparcial. O que significa isso? Ela não pode adotar o lado de nenhuma das partes. Né? Mas a justiça, ela sempre analisa quem é essa pessoa que está perante ela. É assim que uma série de elementos pessoais vão pesar mais ou menos. Se essa pessoa é um réu primário, ele... Possivelmente, no primeiro delito, ele não deve ir para um regime fechado. Não é isso que a lei determina. Né? Então, essa pessoa, a justiça olha para quem é essa pessoa. Né? Se ela já é um réu contumaz, então aí ela vai para o regime fechado. Né? A forma como ela praticou o delito, se ela escalou um muro ou se ela entrou pela porta, tudo isso, né, modifica a pena que essa pessoa vai receber. Então, sim, a justiça, ela olha para quem é esse réu. E se a gente vai olhar nas estatísticas, então, do sistema penitenciário brasileiro, aí, mais ainda, a gente vai determinar que sim, né, que existe um tratamento diferenciado, inclusive, e isso não sou eu que estou dizendo, isso, de novo, tem pesquisas, né, que fazem essa análise. Então, a cara, né, do criminoso brasileiro, ele tem cara. Né, é a cara do sistema penitenciário brasileiro. Né? Hoje, por exemplo, no Presídio Central de Porto Alegre, que a gente tem um número importante de pessoas lá detidas por tráfico de drogas. Né? São os principais traficantes da cidade de Porto Alegre? Se fossem 2.000 traficantes presos, Porto Alegre não tinha mais tráfico. Quem é que a gente prende, né? É o pequeno traficante. Aquele que, inclusive, eu estava vindo para cá, estava vendo uma pesquisa que saiu hoje no Reino Unido, falando sobre a correta penalização de adolescentes que são pegos por tráfico de drogas. Que os professores que fizeram uma revisão sistemática de diversos estudos sobre a efetividade ou não, né, do fechamento, de colocar em regime fechado um adolescente, concluíram que não é efetivo para esse adolescente, então eles estão propondo uma outra solução para o sistema da socioeducação. Né? Então, a justiça, ela sempre olha para as condições que estavam dadas ali. Né? E é isso que a gente contextualizou na pergunta. Essa preocupação do Camilo, ela é bastante recorrente, até porque... Quando a gente vai falar sobre uma visão ideologizada, há muitas pessoas que adotam uma determinada visão de mundo sem nem saber que ela é uma visão ideológica, sabe? Muito porque se tu for aprender com a esquerda o que é a direita, por assim dizer, a gente tem um bicho-papão ali, né? Se a gente for aprender com a direita quem é a esquerda, a gente também tem um bicho-papão, né? E todos nós queremos pensar em nós próprios como pessoas essencialmente boas, né? Que defendem a justiça. E daí que, às vezes, Mas, então, feita essa ressalva, tem alguns estudos também estatísticos com os quais eu cruzei, que eles tentam atribuir a causa da criminalidade a uma decisão racional do indivíduo que está inserido num meio, num contexto. Nós somos nós e o nosso contexto, né? Então, a pobreza resulta, por exemplo, em um indivíduo menos produtivo. O indivíduo menos produtivo ele tem mais dificuldade de conseguir emprego, quando consegue tem menos renda. Para esse indivíduo, ele tem uma tentação muito maior de ir para a criminalidade, onde vai ter ganhos muito mais rápidos, com menos esforço. Aliás, o único ganho potencial que ele tem, né, de ver 10 mil, 20 mil, 30 mil reais juntos na vida dele, que ele demoraria 2 anos, às vezes, para amealhar.
Eu vejo que na pesquisa vocês não tentam emitir juízos de valor a respeito do que seriam políticas públicas ideais para fins de segurança pública. Não é essa a proposta da pesquisa. Agora, o Instituto, como um instituto que trata de segurança pública, eu até não sei se eu estou me antecipando aqui, mas como que vocês veem a causa da criminalidade, qual que é, afinal de contas, a causa da criminalidade, e a partir daí essa pesquisa ajuda a fazer esse diagnóstico, como que tu vê isso? Bem importante a tua pergunta. A criminalidade, e essa é a visão do Instituto, e logo vou dizer com base em quê, né? Porque existe uma extensa literatura sobre causas da violência. Inclusive no Brasil, tá? Daniel Cerqueira, quer dizer, outras pessoas, teóricos, que trabalham a causa da criminalidade aqui e no resto do mundo. Uhum. Então, as condições socioeconômicas não são a única causa da violência. São uma das causas? Podemos considerar que sim. São a única causa? É um erro achar que são a única causa. Por quê? E por que a gente diz isso aqui, né, no Brasil, onde a gente viveu, anos atrás, um período de crescimento econômico no país que não foi acompanhado de uma redução nos índices de criminalidade. Ao contrário, os índices aumentaram. Uhum. Tá? Então, só com isso, com essa rápida observação sobre a nossa realidade recente, a gente vê que a questão de segurança pública ela não é resolvida apenas com políticas econômicas e sociais. É um viés. Piora a situação. Agora, não é a causa fundamental. Violência tem uma série de causas. Fácil acesso a álcool e drogas. O álcool é um agente potencializador da violência muito importante. E no Brasil também esse debate hoje ele está bloqueado. A gente tem dificuldade de conversar, sobretudo com a juventude, o que é uma lástima, sobre a importância do controle do álcool na sociedade. Porque a gente viaja para a Europa e acha muito bacana para os Estados Unidos, e acha bacana que nos Estados Unidos tu não pega uma garrafa de vodka ou de cerveja ou do que for e sai tomando na rua, né? Tu vai numa licoreria, eu morei 2 anos nos Estados Unidos, tu vai numa licoreria, tu compra a tua garrafa de álcool, embrulha, né? A gente vê nos filmes, naqueles pacotes de papel pardo, e tu vai consumir em casa. O álcool é um elemento potencializador da violência. O fácil acesso a armas, né? O Brasil, ele é um grande produtor de armas e ele não regula o comércio interno de armas. A gente não tem política pública com as nossas forças de segurança de apreensão de armas. No momento que tu tira a arma, inclusive do tráfico de drogas, tu tá naturalmente reduzindo a letalidade do tráfico de drogas. Né? Desculpa, mas isso não é wishful thinking? Quer dizer, claro, eu até posso admitir, posso concordar com a premissa que na inexistência de armas não há crime com o uso de armas, tá? Eu concordo com isso, tá? Agora, a materialização de qualquer política pública realista nesse sentido parece ser muito mais complicado do que falar em teoria. Os Estados Unidos têm um controle de armas, tá? Que tem praticamente, assim, inexistente no Brasil, né? No Brasil a gente não tem nenhum controle de armas. Nos Estados Unidos isso existe. Sim, existe prêmio por apreensão de armas. As polícias são premiadas mensalmente pelo número de armas que elas apreendem. Tá? Então, uma apreensão de armas, como recentemente, inclusive, a polícia aqui fez uma apreensão grande de armas. Super importante, porque tu tá tirando a letalidade dos criminosos, tá? Então, fácil acesso a armas é outro elemento. E aí, a gente vai para um... Mas fácil, quando tu fala fácil acesso, tu tá falando fácil acesso por tráfico parte... ilegal de armas. Por parte de quem opera às margens da lei. Porque se eu quiser ter uma arma para me defender, eu não posso. É fácil acesso para quem já é bandido, tá falando. Fácil acesso. Hoje, no Brasil, o acesso também. Para os bandidos, também. Né? Também. Agora, de novo, o controle... Existem países, né, com controle, inclusive para aquisição de armas de pessoas, né, muito mais rígido do que aqui. Se tu quiser ter uma arma, tu consegue um porte de armas, hoje no Brasil. Né? A gente não está discutindo aqui... E eu não quero... A gente pode discutir o direito de portar armas. Não é sobre isso que eu estou falando. Tá? Não é sobre direito de portar armas. Estou falando sobre controle de armas e controle policial de segurança de armas ilegais no Brasil. Hoje, essa não é uma preocupação das nossas forças de segurança. E essa é uma das razões pelas quais o crime deu um salto de letalidade no Brasil. Porque antes havia muito menos... homicídios do que a gente está vendo agora. E o homicídio, ele é o quê?
efeito, né, do fácil acesso de armas no Brasil. Ilegais, tá? Agora, a nossa proposta... Então, a gente pode discutir as causas da criminalidade. E, como eu disse, há uma série de teóricos que discutem as causas da criminalidade no Brasil. A nossa proposta, no entanto, é outra. Entendemos que o debate sobre causas, ele está já bastante extenso e até desgastado. E o que a gente precisa debater é soluções para o cenário de insegurança. Para debater soluções, eu preciso saber onde é que eu estou pisando. Eu preciso ter um diagnóstico da realidade, né? E eu preciso, portanto, ter talvez um instrumento mais importante que no mundo inteiro, em Londres, desde o século XIX, se faz pesquisa de vitimização anualmente, a cidade de Londres e, né, o país, Inglaterra também, mas a cidade de Londres faz, desde o século XIX, pesquisa de vitimização. Chicago, Bogotá, né, cidades aqui da América Latina também, que se tornaram referência na redução da criminalidade, né? Colômbia é um exemplo que, mesmo com o conflito armado interno que vivia, conseguiu reduzir, as principais cidades conseguiram reduzir astronomicamente seus índices de homicídio. Muito bem. Então, a gente precisa ter... Uma pesquisa de vitimização é isso. É o retrato fiel da violência. Com base nisso, né, outro dado aqui importante, por exemplo, fraudes. Que política tem hoje a Secretaria de Segurança Pública, aqui no Estado, por exemplo, sobre fraude? A minha mãe foi recentemente vítima de fraude, tá? E eu tenho certeza de que se a gente for pensar algum amigo, as pessoas... Está havendo um salto sobre fraude. Isso amedronta muito as pessoas. Inclusive para sair na rua também. Não é só a violência letal que gera medo, que gera insegurança nas pessoas, né? Só que hoje os setores oficiais de segurança pública desconhecem essa realidade. Por quê? Porque as pessoas não notificam quando são vítimas de fraude. Ou quando eu recebo um telefonema, olha, eu tô aqui com a tua irmã e a minha irmã tá na frente e eu digo, não, só um pouquinho, tu tá... É sacanagem, né? Eu registro isso pra polícia? Não. Ou quando eu recebo uma nota de dinheiro falso, isso é crime, isso é um delito, circulação, né, de dinheiro falso. Eu não registro. Aliás, as pessoas geralmente passam adiante essa mesma nota, portanto, perpetuando isso, sem se dar conta que a polícia tem que ficar sabendo. E a polícia não sabe, e porque não sabe, muitas vezes, não porque não quer, mas muitas vezes porque não está notificada sobre isso, não tem política pública para isso, né? Mas por que a pessoa vai despender o tempo dela em fazer uma denúncia se não tem efetividade alguma? Pelo contrário, ela além de ser lesada pelo crime em si, ela ainda é lesada com o tempo dela que é jogado fora. Então, qual é o incentivo que existe para isso? Por isso que a gente quer pensar soluções, né? E daí, o que a gente estava comentando, assim, o que é, de novo, o trabalho que a gente está propondo? Muito bem, temos um diagnóstico da segurança pública em Porto Alegre, né? Com a pesquisa de vitimização, e a gente quer, né, realizar de novo esse ano para poder ter uma série histórica desses números, coisa que, né, inexiste na cidade. Então, com base nisso, a gente está trazendo conhecimento de fora do Brasil, inclusive de estados brasileiros. Aqui, o governo do governador Eduardo Campos, por exemplo, né, foi um governo exemplar. Pacto pela Vida foi uma ação super importante que reduziu no momento que toda aquela região do país estava com índices aumentando, conseguiu reduzir em mais de 40% dos números de homicídio. Infelizmente voltaram a subir agora porque o pacto não conseguiu se sustentar. Então, assim, existem exemplos importantes no Brasil e fora de ações que funcionam, né? Que funcionam em segurança pública para a gente reduzir a criminalidade, a violência e a vitimização das pessoas. A gente está dedicado a trazer isso para o país. E aí, é super importante porque hoje a gente vive uma desesperança, né? A gente diz, nada vai funcionar, não tem solução. E aí eu quero dizer que tem solução. Tem solução porque outros países já fizeram em condições tão ruins ou piores do que a que o Brasil vive hoje, conseguiram reduzir. Precisa de investimento? Precisa. Mas as ações que a gente está vendo aí, país afora, são super custosas, muito custosas. São milhões por dia de reais que se gastam, por exemplo, em operações que envolvem o exército, né? No desprendimento de homens com horas extras, né? Caríssimas operações que, se fossem investidas em
políticas de longo prazo, políticas que permaneçam nos territórios, né? Não políticas pontuais que tu vai lá, deixa 6 meses e depois retira as pessoas. Claro que se eu colocar hoje, se eu agregar um efetivo de 1.000 pessoas na cidade de Porto Alegre, lógico que eu vou ter uma redução de criminalidade. Claro que sim. Agora, eu posso manter esse efetivo a mais na cidade por mais 1 ano, 2, 3, as pessoas vão continuar morando lá. Eventualmente eu vou ter que retirar. Então é irreal, né? Então, eu preciso de políticas que sejam permanentes e que sejam duradouras, que fiquem, que modifiquem a realidade. Essas políticas existem, né? Eu estava comentando com vocês, existem universidades, existe a Police Foundation, por exemplo, a fundação, né, de polícia lá de Washington, dos chefes de polícia norte-americanos, que produz, é só entrar no Google e olhar isso, né, produz conhecimento em segurança pública. A George Mason University, na Inglaterra, a mesma coisa, né, centros das polícias só de produção de conhecimento. Para quê? Para testar e aprovar, como eu estava falando com a aspirina, né? A gente toma aspirina porque foi testada e aprovada. Então, assim, tem metodologias, hoje a gente está já trazendo essas metodologias que trabalham com crianças, porque a gente pode começar a prevenir. Segurança pública pode começar a se fazer com os pequenininhos, idealmente tem que ser feita, começar pelos pequenininhos, pode ser feita na adolescência, pode ser feita com os perfis mais agravados dos jovens que estão hoje entrando para a criminalidade, que a gente está perdendo, que eles estão passando por entre os nossos dedos, e isso é terrível a gente saber que crianças, que adolescentes, crianças com 8, 9 anos, adolescentes com 14, 13 anos estão entrando para a criminalidade, não sem o poder público ficar sabendo, porque muitas vezes eles estão nas nossas escolas públicas, eles passam pelo nosso sistema de saúde, a gente deixa eles escorrerem por entre os nossos dedos enquanto sociedade, né? E depois essas pessoas vão custar muito mais para nós. Hoje, a nossa estimativa, né, é que R$1 investido, tu consegue reverter 35 depois, né? Porque tu vai deixar de que essa pessoa mate alguém, que ela vá ferir outra pessoa, que ela vá destruir famílias, né? E a gente pode reduzir e prevenir isso, baseado em estudos de impacto econômico de políticas de prevenção de segurança pública, né? Que existem vários estudos nesse sentido e que permitem a gente dizer que hoje a gente está gastando um absurdo que, se fosse implementado de forma correta, efetiva e com conhecimento, estaria trazendo segurança. Hoje é só uma torneira aberta para se gastar sem efetividade. Tu acha, então, que se gasta demais e de maneira errada? Daria para fazer mais gastando menos? Daria para fazer muito mais com o que se gasta hoje, tá? Nós estamos, inclusive, produzindo um documento nesse sentido, pensando em soluções, porque a gente quer propor soluções, como eu falei, né? A gente está propondo um plano, vai sair na imprensa daqui uns dias, né? A gente está propondo um plano que chega a R$1 bilhão para a segurança pública do Brasil, que inclui investimento em prevenção para crianças, investimento em prevenção para adolescentes, policiamento, mais Polícia Federal. A Polícia Federal teria um papel importantíssimo na nossa segurança, de inteligência. Se faz pouca inteligência no Brasil, né? Como é que tu quer desmantelar uma quadrilha se tu fica, né, só pegando ali quem sai fora da toca? A gente precisa de inteligência para desmantelar corretamente, né? Pegar o que a gente chama dos executores das grandes quadrilhas, que são pessoas que têm uma série de homicídios já na sua carreira criminal. Essas são as pessoas centrais que a gente tem que pegar e que tem que colocar no sistema penitenciário. E aí, corretamente, né, guardá-las no sistema penitenciário. Não quem está no entorno, muitas vezes cometendo crimes de menor potencial ofensivo, e são esses que estão no presídio, e aí a gente está, na verdade, alimentando o crime e o tráfico de drogas, que vai cooptar essas pessoas para se tornarem, né, mais agressivos. Tâmara, eu tenho aqui uma crítica que, em seguida que foi lançada a pesquisa, a comandante Nádia, que é vereadora aqui em Porto Alegre, falou que a pesquisa ela é tendenciosa e busca atacar a imagem e o trabalho de 180 anos da Brigada. Tá? Então, eu queria que tu falasse um pouco. Ela fala aqui a respeito especificamente do indicador de confiança da Brigada, que ela não acredita que seja de só 49,2%. Eu queria que tu falasse desse indicador de confiança e sobre essa crítica também. Olha, é difícil a gente pensar num processo científico,
né? Quer dizer, essa pesquisa ela foi feita com 1.000 pessoas na cidade de Porto Alegre, importante, né? Acho que a gente não deu assim, o resumo técnico da pesquisa. Ela foi feita com 1.000 pessoas, foi feita não por nós, a pesquisa não foi feita por nós, tecnicamente, né? Ela foi por um instituto, IPO. Tá, mas as perguntas... As perguntas, claro. Sim, vocês não executaram a pesquisa, mas as perguntas foram definidas. Isso. Perfeito. E aí, claro, essas perguntas, cada uma delas tem uma bibliografia na qual elas foram baseadas, tá? E quando tu citaste as referências internacionais, Isso. no caso da contextualização da pergunta, como o Camilo citou ali, Aham. tá? Nas pesquisas que são feitas há décadas no Reino Unido, por exemplo, elas contextualizam da mesma forma? Vocês pegaram essa referência, esse ponto? Isso, sim. As pesquisas, o nosso grande modelo é o Instituto Inglês de Wales and Scotland, que faz que é o instituto que produz as pesquisas na Inglaterra, Mas foi tá? aplicado exatamente o mesmo método, o mesmo tipo de escala de respostas ou sofreu algum tipo de adaptação? Nós contratamos a pesquisa aqui com 1.000 pessoas na cidade de Porto Alegre, porque estatisticamente, isso é um trabalho estatístico, né? Claro. Então, estatisticamente, ela nos dá um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3%. Ok, não, assim, ó, e aí eu vou tô trabalhando em cima da minha área, tá? O meu mestrado, doutorado é na área de métodos quantitativos. Então, eu posso falar um pouquinho sobre esse tema. Uma das coisas que se faz quando se quer uma estatística rica e se quer utilizar análises multivariadas é fornecer escalas mais ampla para que exista variabilidade dos dados. Muitas perguntas aqui são do modelo binário, tá? É sim ou não. Quando se faz isso numa pesquisa quantitativa, tu perde riqueza estatística e também, de certa forma, tu pode condicionar as respostas, porque tu coloca o entrevistado sob dois extremos. E quais perguntas são sim ou não? Vou dar um exemplo, tá? Sim ou não, ou A ou B. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Dizer se concorda ou é correto dizer. Aí tem duas alternativas. Policiais agem comumente de forma violenta e desrespeitosa, mesmo em situações... Aí tem dois. Os policiais militares não são violentos agindo como regra. Pelo jeito que está aqui, me pareceu que ele tem que dizer qual é a alternativa, a 1 ou a 2. Quando tu confronta de forma binária, né, o entrevistado, ele normalmente tende a se jogar numa resposta que talvez não seja a que ele se aproxima mais dele, mas é que foi para um tal extremo que ele não se sente à vontade. Por isso que, muitas vezes, muitas pesquisas se usa a chamada escala Likert de 1 a 5 pontos ou de 1 a 7 pontos, onde vai do discordo plenamente até o concordo plenamente. Que isto dá uma comodidade para quem responde muito melhor de quando tu joga ele em dois extremos. Porque em dois extremos é como se eu pergunto assim para a pessoa, tu é a favor do aborto? Sim ou não? Daqui a pouco ele acha, não, eu sou a favor do aborto em determinadas situações. Então, como tu joga a pergunta desse jeito, ele tende a dizer que não, por exemplo. Isto é um viés que tu pode fazer. Porque depois que está feita a pesquisa, né, tu pode dizer, não, esse foi o resultado e de ponto final. Mas a gente sabe, eu que venho da academia também, tem várias pesquisas de nível de mestrado, doutorado, com trabalho em revista 1 a 2, revistas internacionais, que tu lê e tu percebe claramente a intenção do pesquisador. O pesquisador ele fez a pergunta porque ele queria determinados resultados. E é só olhar, vai aqui na Universidade Federal, na PUC, tu tem pesquisador que ele pesquisa em determinadas áreas, tu vai ver que as respostas são sempre as mesmas. E um outro pesquisador na mesma área tem sempre demonstrações diferentes, porque claramente eles estão querendo transmitir o viés deles. O Instituto Inglês, ele fez uma grande mudança na forma como se avaliava comportamento policial, tá? Que é justamente ao que se refere a comandante Nádia, e essa pergunta que tu está citando diz respeito ao índice que a gente chegou de confiança na polícia, né? Tradicionalmente, as pesquisas perguntavam para as pessoas, você confia na polícia? Sim ou não? Essa era a pergunta, né? E aí as pessoas, cada um, né, de acordo com a sua experiência, vai dizer sim ou não. Teóricos ingleses, hoje... Está mal feita essa pergunta. Extremamente mal feita. E é por isso que a gente foi além disso. É por isso que eu quero chegar no teu ponto. Nós não ficamos numa visão sim ou não confia na polícia, né? Por isso que a gente listou
mais de uma dezena de perguntas sobre a atuação policial. Por quê? Porque hoje existe algo que se chama procedural justice, né? A gente trabalha num tripé de eficiência, eficácia e legitimidade. A polícia tem que ter, ou uma política pública de segurança, ela tem que ter eficiência, eficácia e legitimidade. Eficiência é gerar um impacto positivo. Existem políticas públicas que não só ou são ineficientes, ou seja, não geram resultado nenhum, o que por si só é uma coisa ruim, porque tu investiu em recurso público. E, inclusive, existem métodos e ações que geram um outcome pior do que o início, tá? Então, ela tem que ser eficiente, ela tem que ter um impacto positivo. De preferência, ela tem que ter sido testada e esse impacto já foi averiguado. Essas são as nossas sugestões. Eficácia, como eu estava falando antes, o efetivo. Eu não posso sugerir uma política pública que eu precise de 1.000 homens mais da Brigada Militar, por exemplo, para executar, porque isso é irreal. Então, eu tenho que trabalhar com os recursos que tenho. Isso é eficácia. E legitimidade, a polícia, para poder executar uma... Isso não é eficácia. Não, é eficiência. Isso é eficácia. Não, eficácia é fazer o certo. Agora, fazer Acho com que é uma questão semântica a menor quantidade de recurso é eficiência. É eficácia. Tá? A eficiência, ela é gerar um impacto positivo. E tu tem que ser eficaz, ou seja, tu tem que conseguir gerar esse impacto positivo com os recursos que tu tens. Porque senão, tu tá trazendo de outros... Tu não tá sendo eficaz. Tu pode até gerar um impacto. Com 1.000 homens mais, tu vai ser eficiente. Extremamente. Mas aquilo vai terminar. Então, tu não tá tendo eficácia. E mesmo com 1.000 homens mais na polícia, se a polícia não tiver legitimidade, essa política pública, ela vai perder, né? Esse tripé vai cair e não vai adiantar os outros dois. O que é essa legitimidade? É o que hoje se chama procedural justice, né? Justiça do procedimento. Então, é por isso que a gente enriqueceu esse questionário sobre a percepção das pessoas com relação à atuação da polícia. Não é só eu perguntar se eu confio ou não na polícia. Eu tenho que ser questionada se, quando eu fui na delegacia prestar uma queixa, quando eu fui abordada pela polícia que pediu meu documento... Quando ligou, teve retorno. Quando ligou, teve retorno. Como é que eu fui tratada? Qual é a minha percepção sobre todo o procedimento? Da abordagem, à investigação, à conclusão da minha relação, qualquer que tenha sido, se eu fui dizer que eu fui assaltada, ou se eu estava caminhando na rua, o que quer que seja, né? Então, isso é um conceito hoje que tá já em vigor em outros lugares e que a gente, né, baseou, portanto, na construção da ideia de legitimidade e de justiça procedimental essas perguntas, que são perguntas justamente para a gente sair do binário, né, para a gente sair dessa opinião sim ou não e para realmente entender como é que o trabalho da polícia está sendo feito hoje para que ele melhore. Não é por uma crítica vazia, né? Isso aqui dá muito elemento para a pessoa que está na gestão pública, que é sério, para o policial que quer melhorar o seu trabalho, que quer conter a crise de segurança que a gente vive. Isso é um grande instrumento. Tomara que ele seja bom usado para bons debates assim. Eu acho que é importante que a pesquisa ela não era só disso, né? Ela é mais ampla. Esse era um tema, né, da pesquisa. Eu acho que o indicador de confiança ele é uma das variáveis. Né? Mas, bom, enfim... Alguma pergunta rápida mais para a nossa entrevistada, que já está estourado o nosso tempo aí, estou recebendo já o sinal do nosso produtor ali que eu tenho que acabar com o programa. Alguma pergunta mais? Eu tenho dezenas de perguntas aqui, mas vou guardar para próximos encontros. Acho que vamos esperar a próxima pesquisa e vamos te trazer aqui de novo. Eu tenho uma pergunta para finalizar. Uma resposta binária, eu quero. Sim ou não? O Brasil, Tâmara, é o país da impunidade? Sim ou não? Não. O Brasil não é o país da impunidade. Quero te agradecer. Muito obrigado pela tua presença. Parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Eu acho importante que a gente tenha, independente da pessoa ter um viés ideológico, em carregar, eu vejo no trabalho de vocês o intuito genuíno de fazer algo pela segurança, com algo efetivo, baseado em experiências que deram certo. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho. Sucesso, porque o sucesso de vocês vai ser o sucesso da sociedade como um todo, né? De todos nós. Obrigada. O site do Instituto é institutocidadesegura.org.br, bacana. Tá todo mundo convidado a visitar, olhar, comentar, participar das nossas reuniões, que são abertas, e que a gente tem muita alegria quando a gente recebe gente com vontade de debater, porque é no diálogo que a gente supera também as crises. Perfeito. Muito obrigado pela visita. Obrigada. Valeu.